Provavelmente você está muito feliz com essa igreja tão bela que nós estamos aqui hoje, mas a nossa igreja está em reforma. O irmão Davi trabalhou a semana inteira lá. Ela está praticamente pronta, falta uma grande limpeza, então os irmãos aí fiquem atentos que nós vamos solicitar a ajuda de vocês para a limpeza. E está um cheiro muito forte de tinta, então provavelmente semana que vem nós estaremos lá já, então 100% de certeza que semana que vem o culto vai ser em nossa igreja. Fiquem de pé, abrem a Bíblia no Salmo 75, leremos os 7 primeiros versículos para iniciar esse culto. No tema desse salmo é Deus é juiz. Diz assim o salmo: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois dissestes, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, que não sejam arrogantes, e aos ímpios, que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. Deus é juiz. A um ele humilha, e ao outro ele exalta. Quão belo é esse salmo. Deus é juiz de todas as coisas e de todas as causas. Que nós possamos, irmãos, invocar o nome dele essa manhã e declarar as suas maravilhas e suas bênçãos que tem feito por nós até os dias de hoje. Quando chegar o tempo determinado do Senhor, ele julgará as nações com retidão. Mas eu quero me atentar ao versículo 4 e ao versículo 5, e é um conselho desse salmo para as nossas vidas. Diz assim: diga aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Olha só que belo conselho para nós iniciarmos uma manhã. O soberbo, ele não pode andar em orgulho. O ímpio não pode andar com o nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o nariz, nem falem com insolência. Porque o seu seguro e a sua confiança não vem do Oriente e não vem do Ocidente, mas o teu auxílio vem do Senhor que está nos céus. Por isso, altivez, arrogância, orgulho, soberba não faz comunhão com Cristo e com a sua pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos orar, bendizer o nome do Senhor e cantar. Ó Deus, de infinita graça e misericórdia, nos rendemos ao Senhor essa manhã no culto público. A igreja do Senhor se reúne nesse prédio para glorificar o teu santo nome e bendizer o Senhor. Nós queremos, ó Deus, com retidão em nosso coração, dizer as tuas maravilhas e bendizer o teu santo nome. Nos reunimos nesse culto público para dizer que somos dependentes do Senhor e quanto precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Cantemos ao Senhor, irmãos. Esse louvor, igreja, é um louvor que, ou melhor, bom dia. Esse louvor é um louvor que eu cantava na minha infância. Isso aí significa que há muito tempo atrás, né? Então eu creio que muitos de vocês já conhecem. Que fala da alegria de estar na presença do Senhor. Que fala da alegria de ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Vamos bater palma? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos fazer uma coisinha ensaiada agora? Essa parte do aleluia, as mulheres ficam no aleluia junto com a Júlia. E o Guto vai levar a alegria. Amém? Então as meninas ficam no aleluia. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Deu para a igreja entender? Vocês entenderam? Então vamos lá mais uma vez? Aleluia. A alegria está no coração Aleluia. de quem já conhece a Jesus. Aleluia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber
mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Do céu sei virá o meu Salvador, toda a sua glória e o seu resplendor. Seu esplendor. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Do céu se virá o meu Salvador, com toda a sua glória e o seu resplendor. Seu esplendor. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Me tirou das trevas e me trouxe para a luz, para que onde estiver eu esteja também. Jesus vai voltar. Nas nuvens o verei, pra sempre cantarei que santo é o Teu nome. Jesus vai Voltar, nas nuvens o verei,
mostrar o meu Salvador com toda a sua glória e o seu resplendor. Seu esplendor. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor. Me tirou das trevas e me trouxe para a luz, para que onde estiver eu esteja também. Jesus vai voltar, nas nuvens o verei, pra sempre cantarei que santo é o seu nome. Jesus vai voltar. Nas nuvens o verei, pra sempre cantarei que santo é o seu nome. Ele é Jesus Cristo, Aquele que venceu todas as tentações do mundo. Jesus Cristo, poderoso Deus. Jesus Cristo, aquele que venceu todas as tentações do mundo. Jesus Cristo, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Vamos aplaudir esse poderoso Deus. Irmãos, ainda com os instrumentos, vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Vamos nos achegar a Ele como aqueles que realmente precisam da sua misericórdia. Ó Santo Deus, nós cantamos ao Senhor belas canções, belas frases, mas queremos agora, Senhor, nesse período, confessar os nossos pecados, as nossas mazelas, nos colocar diante do Senhor aqueles que realmente necessitam de Ti, aqueles que sabem que se não for a Sua misericórdia, não sobrará nada de nós. Tenha piedade de nós, estenda Suas mãos sobre nós e nos perdoa, Senhor. Perdoa com as nossas falhas e as nossas faltas. O Senhor é o Deus puro, o Deus santo e o Deus poderoso. Nós somos falhos, fracos e impuros. Por isso, precisamos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Queria agradecer aos irmãos pelo ensaio que fizeram. Deus abençoe. Pela troca de vir para cá, que não é fácil. Felipinho está feliz na bateria acústica. Sentiram que ele botou pressão?
Ao irmão Mike também, que entrou para a equipe agora de música como violino. Se todos perceberam, acharam muito lindo. E que a gente possa crescer com a nossa equipe de música. Muito obrigado, irmãos. E agora, irmãos, antes de nós orarmos e irmos para a palavra, queria chamar as crianças aqui em cima. As crianças, nós vamos orar por elas, e também as crianças que gravaram os salmos. Agora vocês vão ficar bem alto, vocês, hein? Vem aqui, vocês vão ficar bem alto, bem grande. Aí você fica com eles para mim. Podem vir as crianças aqui na frente. Você pode vir, Israel, você também. Quem de vocês gravou um salmo? Levante a mão. Olha, aí sim, hein? Então nós vamos começar daqui, do Cauã para lá, tá bom? O Lucas vai deixar para vocês aí, fala o salmo ou o versículo, deixa eles de frente para a igreja. Pode pegar. Salve-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. 2. Ó Deus, ouve minhas orações, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Salmos 54, verso 1 e 2. Não confio em carros nem em cavalos. Minha confiança está em Deus. Salmos 27. O Senhor fez os céus e a terra. Venha me socorrer. Salmo 121, 2. O Senhor é bom. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Salmo 145, 13. O Senhor é meu pastor, nunca me faltará. Salmo 23. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Agora vamos ver se os tios gravaram. Tô brincando. Tô brincando. Vamos orar pelas crianças. Eles serão bem atendidos nas salas muito boas que nós temos aqui lá em cima também. Vamos orar por eles. Bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque as crianças têm buscado ao Senhor. Senhor, esses salmos que elas têm lido, os versículos que possam não só gravar nas suas bocas e mentes, mas também em vossos corações. Rogamos a Ti, te pedindo a Tua bênção sobre eles, e o ensino que será ensinado, lançado sobre o coração deles, possa cair numa terra fértil e boa. Abençoa os tios e esse tempo que vão ter em ensino. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês podem ir lá, vem por aqui, aí vocês já vão lá para a salinha. Deus abençoe. Irmãos, se ficar frio, porque o ar-condicionado está funcionando bem, se ficar frio, o controle está ali. Então, Nivaldo, se vocês quiserem, vocês podem pegar ou desligar ou aumentar a temperatura, tá bom? Fiquem à vontade com isso. Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. Nós estamos na 30ª exposição no Evangelho de Jesus segundo Marcos. E vamos então ler o capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Irmãos, esse capítulo eu poderia trabalhar até o versículo 23, mas eu decidi em colocar duas exposições do versículo 1 até o versículo 23. Então, se você está vindo hoje, não perca domingo que vem, que vai ser uma continuação dessa mesma perícope que eu dividi em fase A e fase B. Vamos ler as Sagradas Escrituras do versículo 1. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês,
hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ao ler, oremos. Bondoso Pai, obrigado por mais um dia de poder expor as Sagradas Escrituras. Nesse dia eu te peço, Senhor, que nos ajude a compreensão e não viver em tradições humanas, preceitos humanos, mas segundo as Sagradas Escrituras e os teus conselhos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Tome o seu assento. Chegamos no capítulo 7. Então, vimos na última pregação que expus, eu falei sobre o milagre de Cristo, sobre andar sobre as águas. Falei sobre esse grande milagre que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que estavam passando por uma grande dificuldade naquele tempo, e Jesus vai andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma. E aí Jesus, ele opera aquele milagre e também ele vai à cidade e cura muitos enfermos e que estavam ali. Nessa perícope nós vamos trabalhar o tema que dei. O que governa a vida? A tradição humana ou a verdade de Deus? O que governa a sua vida? A tradição de homens, a tradição de pessoas ou a palavra, a verdade de Deus? Nós vemos em Marcos ele ensinando aos romanos e aos gentios a respeito de quem era Cristo, de quem era esse Senhor, de quem era esse Filho de Deus. E Jesus, ele fora perseguido porque ele anunciava e pregava o Evangelho. Jesus era perseguido e acusado por suas palavras, por suas condutas e também por seus milagres. Pois bem, vejamos o porquê que ele foi acusado. Primeiro, ele foi acusado de assumir as prerrogativas divinas, em Marcos capítulo 2, versículo 7. Segundo, ele foi acusado de se relacionar com pessoas ruins, Marcos capítulo 2, versículo 16. Terceiro, foi acusado de permitir que os seus discípulos não guardassem o sábado, no capítulo 2, versículo 24. E quarto, ele foi também acusado dele mesmo não ter guardado o sábado, porque ele curou enfermos no sábado. E o último, quinto, nós vemos em Marcos que ele também foi acusado de expulsar demônios, porque ele estava cheio de Beelzebu. Jesus, ele andava, operava milagres, sinais e maravilhas, expulsava demônios e assim era acusado pelos fariseus e pelos escribas. Podemos ver que os religiosos da época ficavam incomodados com Jesus e desejavam pegar um erro dele para conseguir prendê-lo, para consegui-lo levar ao cárcere e depois matá-lo. Então nós vamos ver que os fariseus e os escribas, quem são esses homens? Primeiro que os fariseus eram aqueles povos, aqueles homens que estavam mais próximos de ensinar o povo, mais próximo da comunidade, e ele passava o ensinamento para aquele povo. Segundo, os escribas eram os intérpretes da lei, eram os doutores, eram aqueles que tinham mais conhecimento a respeito das leis, e eles ensinavam também os sacerdotes, e assim também ensinavam o povo. Eles eram fariseus e escribas, eles eram guardiões da tradição judaica. Eles eram farejadores de heresias. Eles eram detetives da vida alheia do povo e colocando peso na vida do povo. Esses eram os fariseus e escribas. Eles ficavam querendo procurar
o que o povo estava fazendo de errado e se o povo estava cumprindo a regra de Deus. Eles olhavam para cada um daquele tempo em Jerusalém e via se eles estavam fazendo as coisas certinhas, porque senão eles viriam com peso e os puniria. Por onde quer que Jesus andava, eles estavam na espreita para encontrar algum erro, algum dito ou algum mandamento que Jesus não cumprisse, justamente para acusá-lo. Os escribas, eles eram esses professores, doutores da lei, aqueles que faziam a lei da tradição e deveriam ser seguida à risca. Os escribas eram os fiscais do povo. Eles, há um tempo atrás, algumas denominações ficavam na porta da igreja, uma mulher, ou diáconos ou diaconisas, vendo e medindo o tamanho do salto para ver se ele era muito grande, para ver se ela poderia entrar no meio da congregação. Alguns vão poder relatar que no passado, dependendo do tamanho do cabelo da mulher, algumas que estão aqui com cabelo pintados e cabelo curtos, não poderiam entrar na igreja, porque tinham aqueles detetives, tinham aqueles escribas, aqueles fariseus, que olhavam e falavam, você está fora da regra, saia daqui, você não pode fazer isso. Então, para contextualizar, era isso que eles faziam nesse tempo, deveria seguir as regras à risca. Esses homens religiosos estão de olho nos erros dos discípulos. Veja no texto que eles olham para os discípulos e acusam os discípulos, mas não podem acusar Jesus. Eles saem de Jerusalém, eles estão em Jerusalém e sobem para poder perseguir e ver se tem um erro. Olha só, na capital da lei, na capital das regras, no centro da religiosidade, enviam alguns fariseus e alguns escribas, alguns fiscais da lei para ver o que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo. Ora, eles não conseguem acusar os discípulos, Jesus, mas eles conseguem acusar os seus discípulos. E logo eles observam que eles não estavam lavando as mãos para comer pão com Jesus. Eles olham para aquilo e ficam indignados. Como que esses filhos de Deus, que se dizem homens de Deus, que se dizem seguidores do Messias, estão comendo um pão sem lavar a mão? Ora, eles estão errados. Mas por que eles fazem isso? Quando lemos o texto, temos que fazer algumas perguntas para o próprio texto. A tradição para os fariseus está acima da palavra de Deus. Então entramos no ponto que a tradição é muito mais importante do que a palavra de Deus para esses fariseus e escribas. Os escribas e fariseus transformam a vida espiritual num fardo pesado, com muitas regras e normas. Eles pensam que dar a devida observância às regras e rituais de purificação dependia deles a própria salvação. Quando eles olharam para os discípulos que não lavaram as mãos, não purificaram as suas mãos para comer o pão, eles estão ali diante de um rito religioso ensinado pelos anciãos, que eles estavam em pleno pecado e talvez isso cometeria a perder a sua salvação diante de Deus. O extremo da tradição leva o legalismo. O extremo da tradição naquele tempo levava os fariseus e também os escribas a um legalismo, a um peso do que pode e do que não pode. Eles chegavam ao extremo que toda vez que iam à praça ou a um mercado daquela época, ao voltarem para casa, se passaram perto de um gentil, de um impuro, eles tinham que purificar os vasilhames, os copos, os de metais e também as suas camas. Imagina só, aqui temos perto o Barbosa. Você vai até o Barbosa, passa perto de um impuro, volta para casa e tem que limpar a casa inteira. Talvez aí algumas mulheres pegaram a síndrome da limpeza dos escribas e dos fariseus. Essas tradições cresceram como uma tentativa de definir cuidadosamente e evitar toda a impureza. Se achavam mais puros do que qualquer outra pessoa. Tem aparência de piedade, parece verdade, parece santidade, mas é religiosidade. Direi de novo. Tem aparência de piedade, tem aparência de verdade, tem aparência de santidade, mas é
religiosidade. Para vocês terem noção, como que era a vida desses judeus e escribas, que se achavam tão santos, a sombra de um gentil, se o judeu estivesse comendo, passasse sobre a comida deles, de um judeu que se dizia piedoso, eles jogariam a comida fora, porque aquela comida se tornara impura. Se eles tivessem um almoço, e talvez a sombra de um judeu passasse sobre aquela comida, eles tinham que jogar fora, porque aqueles impuros chegaram perto da minha comida. Tamanha religiosidade desses escribas e tamanha religiosidade desses fariseus. Aí ele pergunta, e o texto, devemos perguntar para ele, da onde eles tiraram essa tradição? A tradição rabínica de lavar as mãos determina até o quanto de água, como e até onde deveria ser a limpeza para a purificação. A tradição falava se era 100 ml, 50 ml, a água talvez em determinada temperatura, se deveria ser só os dedos, ou a mão toda, até o punho, o antebraço, ou até o cotovelo, até os ombros. A tradição trazia peso. Você lavou a mão? Não lavou direito. Volta e vai lavar de novo. Se lavou a mão? Não lavou? Até o cotovelo? Volta, você ainda está impuro. É isso que os escribas e os fariseus faziam naquele tempo. Eles colocavam peso, não através das escrituras, mas através da tradição. Pergunto mais uma vez, de onde saiu essa tradição? Uma lei oral, que ela acabou evoluindo para uma lei escrita, que exigia que os sacerdotes lavassem as suas mãos e pés numa bacia de bronze. Pois bem, vamos ler o texto, abra o texto em Êxodo 30, versículo 17 e 21. Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao versículo 21. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, faça também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através de suas gerações. O Senhor traz uma ordem a Moisés a respeito dos sacerdotes na ministração no tabernáculo. E naquela época, naquele tempo, isso era perpétuo para eles, porque o Senhor colocava isso como uma purificação, uma santificação. Pois bem, com essa ordem de Deus, passam-se os anos, e quando vem Cristo em Jerusalém, em Israel, eles estão com uma tradição muito mais pesada. Agora eles não fazem mais os sacerdotes no tabernáculo, é para todos. Todos agora têm que lavar as mãos para se purificarem dos gentios e homens que não eram israelitas. Eles colocavam um peso e colocavam cada vez mais tradições para que eles seguissem, e se não seguissem, estariam em pecados e seriam cobrados por não seguirem essas regras. Os religiosos pegaram essa ordem feita para os sacerdotes naquele tempo e levaram como peso ao povo. As tradições surgem assim. É uma interpretação errada em 1 ou 2 versículos, e assim nasce uma heresia. Você já percebeu? Algumas igrejas, quando ensinam heresia, elas pegam 2 ou 3 versículos isolados, sem dar o valor para o contexto do texto, para a aplicação do que o autor quis dizer naquele texto, e assim eles tiram do contexto e aplicam uma tradição, nasceu uma heresia. Quer fazer heresia? É só você tirar o texto do seu contexto e aplicar com peso para a vida das pessoas. Nasceu uma tradição, nasceu uma heresia. Os fariseus e os escribas não estavam falando sobre lavar as mãos para comer. Como eu e você ensinamos nossos filhos que devem lavar a mão quando vêm da rua e vão comer um alimento, porque podem ali levar micróbios, podem levar ali coisas impuras da rua. Não era isso que eles estavam falando. É um rito religioso. Para eles, comer sem lavar as mãos é uma afronta contra Deus, uma afronta contra a tradição de anciãos. Para eles, não lavar a mão
antes de comer uma maçã, antes de comer um pão, era pecado. Imagina só, hoje quando você chegou, assim que você chegou da rua e se deparou com o pão do Aguinaldo Arefar, o que você fez? Pegou e comeu. Impuro, pecador, vá agora lavar a mão. Era isso que os escribas e os fariseus faziam naquela época. Eles colocavam um peso e aí eles trazem a acusação. Então nós estamos aqui no meio de uma acusação e no meio de Cristo retratando isso sobre eles. Qual é a acusação? Veja comigo em Marcos capítulo 7, versículo 5. Fique com a sua Bíblia aberta. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com mãos impuras? Ficou claro que os fariseus são extremamente carnais, porque a sua acusação contra Jesus e os seus discípulos não é por não seguirem a palavra de Deus, é porque eles não seguiam a tradição de anciãos. São carnais. Eles não estão ali defendendo a palavra de Deus. Ele está defendendo uma tradição. Ele está defendendo uma heresia. Ele está defendendo algo que se passou de pais para filhos. E eles não conseguem. Eles acusam o Filho de Deus. Por que seus discípulos fazem isso? Homens carnais são assim. Eles acusam porque os outros não seguem as suas tradições. Eles pensam que por observar esses ritos eram melhores do que outros. E tinham um conceito muito alto de si mesmo. Esses fariseus e escribas, eles eram jactanciosos, orgulhosos, julgavam-se mais santos, mais puros e mais dignos do que eles realmente eram. Eles se achavam muito santos diante dos outros. E diante dessa acusação, qual que é a resposta de Jesus? Acompanhe comigo no texto, do versículo 6 a 9. Jesus então lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Ele está dizendo: vocês sempre têm uma barganha, vocês sempre manipulam a palavra, vocês sempre querem colocar uma outra coisa a não ser só a Escritura. Vocês querem colocar outros conceitos, tradições, heresias, além de só as Escrituras. Ele aqui está defendendo que devemos viver pela Escritura e não pela tradição. Então, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Olha o que o texto diz. No versículo 7, em vão me adoram. Isso é muito sério. Porque não importa se a sua adoração é sincera. Porque você pode estar sinceramente errado. Falarei de novo. Não importa se a sua adoração é sincera. Porque você pode estar sinceramente errado. Pois bem, darei exemplos. Muitas pessoas fazem coisas no culto, fazem coisas para Deus e diz: é sinceridade do coração. Aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor olha para eles e eles com aparência de piedade, com aparência de verdade, com aparência de santidade, é vão a sua adoração. Porque eles colocam a tradição em cima da palavra. Então tudo que é feito com sinceridade, fora das Escrituras, você pode estar sinceramente errado. Tem gente que acredita numa verdade tão afinco, mas a verdade é mentira na sua raiz, diante das Escrituras. Vai dizer para alguém que vive poligamia, ele vai acreditar que aquilo é verdade para ele, mas a verdade e a sinceridade dele está totalmente errada e a sinceridade está totalmente equivocada diante da palavra de Deus. Errado diante de Deus. Então, irmãos, se nós adoramos a Deus com uma heresia, sendo sincero naquela heresia, sendo sincero naquela adoração, a adoração é vã e tola. Por isso que nós devemos aprender as doutrinas bíblicas, para nossa adoração não ser vã, não ser tola, não ser tradições humanas. Jesus os chama de hipócritas.
E a palavra hipócrita do grego vem do hipocrinin, ou hipocrisia, que significa inicialmente separar gradualmente ou representar um papel, ou fingir, ou ator. Hipócrita é aquele que atua. Hipócrita é aquele que ele finge. E darei aqui algumas definições sobre hipocrisia. Primeira, o hipócrita, ele é um ator. Ele desempenha um papel de outra pessoa. Ele não é o que aparenta. Esse é um hipócrita. É um figurante. Você acha que o Hulk é daquele tamanho, literalmente? Não. Aquilo é um ator. Aquilo é uma maquiagem. Aquilo é que colocam sobre ele. Os lábios de uma pessoa, mas o coração é de outra. Esse é um hipócrita. Outra definição de hipócrita. Hipócrita é um homem que esconde ou tenta esconder as suas intenções reais por trás de uma máscara de virtude simulada. É aquela pessoa que coloca uma máscara, vive uma máscara de santidade, vive uma máscara de pureza, vive uma máscara de verdade, mas ela esconde no seu interior as suas verdadeiras intenções. Darei outra definição de hipócrita. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e sente outra. Já viu pessoas dizendo para o outro assim, eu amo a tua vida. E quando vira as costas, eu odeio essa pessoa. O hipócrita para os nossos dias de hoje, uma definição é aquele que dá tapinha nas costas. Outra definição de hipócrita. Há um abismo entre suas palavras e seus sentimentos. Um hiato entre as suas ações e seu coração. Uma deformação entre seu mundo interior e o mundo exterior. É totalmente diferente. Ele olha para você, tem aparência de piedade. Você olha para ele, você fica até com dó. Só que ele é hipócrita. Ele é falso. Ele é um ator. Talvez ele até chora. Talvez ele faça coisas que você fala, nossa, como essa pessoa é boa, santa, pura. Mas é hipócrita. Porque ele está atuando. Ele está fingindo. Ele está mentindo. Ele está tendo uma atuação. William Hendrickson, ele traz uma definição que eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na projeção. Diz que um hipócrita é um enganador, fraudulento, impostor, uma serpente sobre a relva, um lobo em pele de cordeiro. Ele finge ser o que na verdade não é. Esse é o hipócrita. Ele finge para todos. E todos olham para ele, que homem santo, que mulher santa. Mas continua com hipocrisia. E era isso e assim que Jesus está comparando esses escribas e esses fariseus, como disse o profeta. Esses homens tinham trocado a verdade pela mentira, a palavra de Deus pela tradição, a escritura pela palavra de homens, pelos anciãos. Eles trocam a Bíblia pelo que o ancião fala. Eles trocam a palavra de Deus pelo que um ancião fala. Eles trocam a verdade de Deus porque um homem fala. Eles trocam a doutrina bíblica por uma heresia outorgada por um ancião, por um mais velho. Esses anciãos eram aqueles mais velhos, aqueles que tinham mais idade, aqueles que aparentemente seriam mais sábios e mais piedosos, mas a tradição era carnal, humana e diabólica. Mas eles trocam a verdade. Olha comigo, acompanha Mateus capítulo 23, versículo 24. Que texto que Mateus nos mostra a respeito dessa passagem, quando Mateus está relatando em seu evangelho. Mateus capítulo 23, versículo 24 até o 27. Diz assim: guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos
e toda a podridão. Nessa mesma passagem, Mateus traz um relato que Cristo diz mais forte ainda. Você é um sepulcro. Você é como algo que coloca mortos, mas vocês pintaram de branco. É aquela famosa maquiagem. É aquela famosa limpeza de marido preguiçoso, já viu? Algumas esposas já viu limpeza de marido preguiçoso. Ele limpa só onde tem aquela sujeira que a mulher vai ver, o restante ele coloca para o lado, assopra, deixa de canto. Quando a mulher vai olhar, fala assim, você limpou? Ele fala, claro que limpei. Aí ela faz a pergunta que não quer calar, você limpou tudo? Aí ele firme, sim, limpei. Você limpou direito? Ele, sim, limpei. Você trocou a água do pano que você passou? Sim, troquei. Hipócrita. Pintamos as coisas que estão obscuras com branco. É o que o Senhor mostra para esses fariseus. Que é uma grande hipocrisia viver na tradição de homens. É uma grande hipocrisia querer colocar jugo no povo. Porque vocês vivem por tradições heréticas, heresias. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Os fariseus são controladores. Os fariseus julgam ter o controle de tudo. Olha nas acusações, eles julgam os sábados, eles julgam as viagens, eles julgam a comida, se pode ou não pode comer, o que pode comer. Eles julgam o jejum, se está na hora de fazer jejum ou não. Eles julgam o comércio, se pode vender ou não. Eles julgam as relações interpessoais das pessoas e rituais religiosos. Não há nada de novo debaixo do sol. Os fariseus da nossa época são controladores. Eles controlam o seu sábado. Eles controlam as suas viagens. Controlam os seus jejuns, as suas comidas, os seus rituais religiosos, até as suas relações interpessoais. Assim é um fariseu daquela época. E assim é um fariseu desse ponto. Eles acusam Jesus. Jesus dá uma resposta para eles, chamando eles de hipócritas. Mas Jesus também traz uma refutação aos fariseus. Chegamos no ponto, a refutação de Jesus aos fariseus e escribas. Acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta, versículo 10. Pois Moisés disse, honre seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe, será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, a ajuda que poderia receber de mim é corbã, é oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. Olha só a refutação que Jesus faz. Ele fala assim, que vocês gostam de manipular a palavra de Deus. Vocês gostam de uma barganha e de rituais religiosos. Vocês negligenciam algumas coisas. De acordo com Jesus, aqueles fariseus que viviam segundo a tradição de anciãos, eles pecaram em 3 áreas. Primeiro, negligenciando o mandamento. Segundo, rejeitando o mandamento. Terceiro, invalidando a palavra de Deus. Todas as pessoas e toda a igreja que anda por conselho de anciãos, que andam pela doutrina de anciãos, doutrina de homens, eles negligenciam o mandamento, negligenciam, rejeitam a palavra de Deus e invalidam essa palavra. Agora a pergunta que fica, o que é corbã? Quando você leu, você não se perguntou? O que é esse negócio chamado corbã? Antes disso, quero dizer que é bíblico os filhos cuidarem dos seus pais. É bíblico os filhos auxiliarem os seus pais na velhice, na enfermidade, quando necessitam de algo. É bíblico, você que tem os seus pais vivos, é bíblico, você já é casado, é bíblico você estender a mão para os seus pais. É bíblico isso. Porém, os fariseus desejam cumprir a tradição mais do que seguir o 5º mandamento. E eles quebram o 5º mandamento do Senhor. Eles não honram o pai e a sua mãe. E aqui, para os pais mais velhos que estão e os filhos mais casados, quero dar uma observação. Honrar o pai e a mãe não é fazer tudo que o pai manda. Não é fazer tudo que o pai deseja e os seus caprichos e as suas meninices. É obedecê-los segundo os preceitos bíblicos.
Então, dado a devida observação e o segundo conselho de Deus que os filhos devem cuidar dos seus pais na velhice, na enfermidade, quando necessitam, o que é corbã? Corbã significa oferta ao Senhor. Então, o que acontecia com essas pessoas e com os fariseus? Era quando um homem queria dedicar os seus bens à tesouraria do templo. Contudo, eles faziam um acordo com os sacerdotes do templo. Eles podiam dedicar essa oferta, os seus recursos financeiros ou as suas terras, ao templo do Senhor. Podiam dedicar o seu dinheiro, a sua propriedade ao templo. Só que ao mesmo tempo, eles continuavam desfrutando durante a vida toda dessa oferta que foi dada como corbã no templo do Senhor. Vou dar um exemplo. E um sacerdote naquela época tinha um carro, ou uma pessoa comum tinha um carro, e ele fala assim: eu não vou dar esse carro para meus pais não, vou ajudar nada, deixa o infeliz do meu pai continuar andando de a pé, mas eu vou dar para a igreja. Ele chega para a igreja, conversa com o pastor: pastor, posso dar o meu carro para a igreja? Ele fala: claro, meu irmão, que bênção, mas vamos fazer um acordo. Enquanto eu continuar vivo, eu posso continuar utilizando o carro, mas é da igreja, mas é do Senhor, é corbã, é oferta ao Senhor. Ele diz: tudo bem, quando você morrer então fica para nós. E era isso que eles estavam fazendo, que o Senhor vai contra eles. Porque eles manipulam a palavra, eles manipulam a oferta, eles fazem uma barganha com a oferta. Por quê? Porque eles quebram o 5º mandamento. Eles não honram o pai e a mãe. Então eles tinham aparência de piedade, eles tinham aparência de verdade, tinham aparência de santidade, mas quebrando o 5º mandamento. E aí eles diziam: é corbã, eu entreguei para o Senhor, mas eu não fiz o que a Bíblia nos ensina, de auxiliar e estender a mão para os pais. Sendo assim, esse homem não tinha obrigação nenhuma agora de ajudar os pais. Tem aparência de piedade, parece louvável, mas é um ato de subterfúgio para honrar os pais. E isso suscitou a indignação de Jesus Cristo. Porque eles gostavam da tradição, mas não de cumprir os mandamentos de Deus. Mas isso só era um dos exemplos que o Senhor Jesus deu a eles. Só um dos exemplos. Por quê, meus irmãos? Porque esses fariseus, no dia de sábado, eles faziam coisas que não poderiam fazer, mas eles colocavam a tradição de anciãos para que eles pudessem fazer. A tradição de anciãos leva os fariseus e escribas, as pessoas a violarem os mandamentos de Deus. E muitas práticas que nós fazemos pode ser aparência de piedade, porém pode estar violando os mandamentos de Deus para as nossas vidas. A tentativa dos fariseus de reduzir a vida cristã em um conjunto de regras é um grande problema na igreja naquela época, mas também para a igreja dessa época. Quando a gente coloca regras de tradições humanas, a gente provavelmente vai numa via de heresia e de doutrinas humanas. Hoje, ainda temos muita ênfase exagerada sobre as tradições distorcidas das Sagradas Escrituras. Porém, listarei algumas tradições humanas que você não vê nas Sagradas Escrituras. E eu e você possamos estar guardando, cultivando, vivendo e talvez até pregando. A guarda do sábado, tradição humana. Nós devemos guardar o dia do Senhor. E vemos que o Senhor se ressuscitou no domingo e os protestantes guardam o dia do Senhor no domingo. Conceito de retaliação espiritual, tradição humana, nenhum ensinamento bíblico. Cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Já viu esse ensinamento? Tradição humana, nenhum preceito bíblico. Tome cuidado com a palavra que foi lançada no mundo espiritual, porque senão o diabo vai pegar e virar contra você. Tradição humana e não tem preceito bíblico. Transferência de unção, tradição humana e não preceito bíblico. Novas profecias, novas revelações do plano de Deus, tradição humana e não procede da palavra de Deus. Novos profetas, novos apóstolos, tradições humanas e não
procede da palavra de Deus. Unção do riso, unção da cambalhota, unção do trimelique, unção disso, unção daquilo. Tradição humana e não procede das Sagradas Escrituras. Mapeamento espiritual, maldição hereditária, não toque no ungido do Senhor, a maldição e a maldita honra cega, o ato profético, o faz isso e faz aquilo porque Deus vai te dar. Tradição humana e não tem preceito bíblico. Outra tradição humana, entre várias que eu poderia estar falando aqui para vocês, citando, onde você tocar a planta do seu pé, você vai tomar por herança. Meu filho, você já pisou em quantos bancos? Quantas casas? Olha essa igreja linda, pisei aqui hoje, vou tomar para nós? Tradição humana, que traz as pessoas viverem tradições da carne e não de Deus. Sabe o que o Senhor vai dizer? Hipócritas! Não vivam assim, segundo os preceitos de anciãos, segundo o preceito de homens, doutrinas carnais e humanas, mas vivam a palavra de Deus. Pois bem, falei sobre a história, sobre esse tempo, e agora vou falar para os irmãos sobre as aplicações pessoais. Primeiro, pessoas orgulhosas vivem por tradições e não pelas Escrituras. É assim que eles vivem. Muitos maridos que estão aqui, homens que não são casados, têm tradições da sua vida vindo dos pais, dos pais, dos pais, que estão sendo hipócritas, porque deveriam seguir as Sagradas Escrituras, mas não seguem, segundo as suas tradições. Muitas pessoas, mulheres, homens, jovens, são orgulhosos porque falam, não, eu sempre fui assim e eu não vou mudar. Isso é hipocrisia. Tomem cuidado, meus irmãos, que a sua adoração vai ser vã e tola. Segundo, fariseus são legalistas e controladores, gostam de controlar e colocar peso nas pessoas. Fariseus são assim, eles são controladores. O que você fez no verão passado? O que você está fazendo em sua casa? Eles controlam, e são pessoas que colocam um peso na vida de outros. E você fala assim, nossa pastor, você falando, eu estou lembrando de um pastor que eu vi ele pregando, ou da outra igreja que eu vi. Não, essa aplicação é pessoal. Fariseus são controladores. Quantas vezes eu não fui um marido controlador? Quantas vezes eu não fui uma pessoa controladora e coloquei peso na vida de outros? E você? Quantas vezes você é controladora? Quantas vezes você é controlador, meu irmão? Terceiro, fariseus amam rituais, amam acrescentar seus conceitos diante das Escrituras. O fariseu gosta, meu irmão, de ritual. Ele gosta de uma coisinha fora da palavra de Deus. Ele gosta de acrescentar alguma coisa. O fariseu, ele gosta de algo ritualístico, porque ele não consegue viver uma vida simples. Mas ele gosta de rituais. Ele gosta de acréscimos. Ai daquele que acrescentar um tio diante da palavra de Deus. Esse se torna maldito, anátema, é o que a palavra de Deus ensina. Quinto, pessoas hipócritas vivem de aparência. São atores, meros figurantes, falam que ama a Deus da boca para fora. É forte, não é, meus irmãos? Mas eu tenho que dizer isso aos irmãos. Se você é um ator, você atua só para a igreja e para a sociedade. Deus conhece seu coração. Mas eu faço por sinceridade. Sinceramente, você está errado. Mas eu faço por amor. Sinceramente, seu amor está errado. Porque se está longe da palavra de Deus, pode ser sincero, mas pode ser errado. Hipócritas, meus irmãos, eles vivem de aparência. Eles gostam de aparentar coisas boas, gostam de mostrar coisas boas, e quando alguma coisa dá errado, ele chora e fala, ai, tem piedade de mim. Hipócrita! Muito melhor fosse a sua vida santa e pura do que suas lágrimas. Muito melhor a sua vida pura diante de Deus do que o seu choro. Paremos
Paremos de viver de aparência. Paremos de viver de pseudo-santos, pseudo-homens e mulheres espirituais. Deixemos de ser hipócritas. É uma coisa na igreja, outra coisa em casa. É uma coisa na igreja, outra coisa no trabalho. Aqui está glorificando a Deus, lá fora fala um monte de asneira. Hipócritas! É o que a Bíblia vai dizer. Deixemos de viver de aparência. Aqui é santo, na rua, fica aí cantando as mulheres. Hipócritas! É o que a palavra de Deus vai nos chamar, meus irmãos. Vã é a adoração de um hipócrita. Não adianta ser santo na igreja, não adianta ser bonzinho na igreja, se dentro de casa você desonra sua esposa ou seu marido, ou você, filho, desonra os seus pais. Hipócrita! É o que a Bíblia vai falar. Eu sei que é forte, eu sei que é duro, mas eu não posso ir para casa diante desse texto e me dormir sem dizer isso para a congregação. Ponto 6. Pessoas que barganham com a palavra, fingindo ser piedosos, com o exemplo, é corbã. Pessoas que parecem ser piedosas, parecem ser santas, mas não, eu oferto ao Senhor. Você não vai ver esse ensino no culto. Se algum entre nós aqui está devendo algum dinheiro para algum entre nós que está aqui dentro, antes de você ofertar no gasofilácio, converse com esse irmão. Fale com ele sobre a sua dívida. Falarei de novo. Se um de nós, estamos entre nós aqui, devendo dinheiro, e não tocamos no assunto com uma pessoa que está aqui entre nós, não conversamos, e também com os de fora falando, olha, eu sei que eu estou te devendo, eu não consigo pagar tudo, mas eu vou pagar para você em tantas parcelas, você aceita? Você concorda comigo? Não entregue seu dinheiro na igreja. Aí alguns irmãos vão dizer, pastor, quando você fala isso, então as pessoas não vão querer mais ofertar na igreja, porque elas têm dívida da Casa Bahia. Hipócrita. Quem é hipócrita, meu irmão? Você ensina a verdade, ele leva para onde ele quiser. Porque o verdadeiro cristão, ele arruma a sua vida e entrega a sua contribuição com generosidade na igreja, porque ele quer e deseja o reino de Deus crescendo. 7, não rejeite o mandamento por conta das suas tradições. Não rejeite a palavra porque você sempre foi ensinado errado. Se for preciso, volte no início e aprenda a palavra da maneira certa. Às vezes você fala, mas eu sempre fiz isso porque eu aprendi assim. Tudo bem, volte para o início. Ah, mas eu sempre fiz, eu sempre criei, eu sempre falei e sempre fiz dessa maneira. Tudo bem, volte. Volte para o início. Refaça a sua base, a sua teologia, o seu pensamento, as suas doutrinas. Volte para o início, mas não rejeite o mandamento de Deus. Irmãos, eu peço a Deus que tenha misericórdia de nós, porque diante dessa exposição, nós não podemos voltar para casa e continuarmos da mesma maneira. Não podemos. Você não poderá chegar em casa ou um dia diante do Senhor e falar, não me avisaram. Não falaram para mim sobre as tradições humanas. Não falaram para mim sobre coisas que eu deveria parar de fazer. Último ponto. Não invalidem a palavra de Deus por suas meras tradições. Não seja um homem ou uma mulher que vive conforme os seus próprios preceitos. Não invalidem, irmãos, a palavra de Deus por doutrinas. Gostaria de chamar a equipe de música. Não invalidem a palavra de Deus porque você tem uma doutrina ou uma tradição. Você pode ter vindo de vários outros tipos de pensamentos cristãos, mas a palavra de Deus exposta, ela traz clareza. Irmãos, nesse culto você talvez não sentiu nenhum arrepio. Você não sentiu a espinha dorsal, você não falou chu, você não rolou no chão, você não sentiu um poder miraculoso vindo sobre você. Talvez você continue com a sua dor de cabeça, talvez até com febre. Mas a palavra de Deus foi exposta. Está diante de vós a palavra. O que fareis? Que não sejamos como esses fariseus e esses escribas, que amam a tradição, mas não vivem a palavra de Deus. Que o
Senhor não nos chame de hipócritas, mas de servos bons e fiéis. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Podem se colocar de pé. Enquanto eles cantam um cântico, eu quero convidar os irmãos a orarem, a nos arrependermos e vivermos uma vida não de aparência, mas uma vida de verdade. Oremos. Precioso Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Ajude-nos, ó Senhor, diante dessa exposição, a não vivermos como os atores, fingindo aparências. Não nos deixe, Senhor, viver por tradições humanas, doutrina de homens. Senhor, não nos deixe voltar para casa, Senhor, de uma forma errada, Senhor, perdoa-nos. Se existem tradições erradas, se existem pontos, ó Deus, da nossa crença errada, Senhor, se somos como os escribas e fariseus, controladores, que colocam peso em regras criadas por homens, nos perdoe, Senhor. Que queremos te adorar em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não em aparência. Ó Santo Deus, nós necessitamos da tua auxílio, da tua graça e da tua verdade, para vivermos uma vida sem fingimentos, mas uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que essa palavra recaia sobre os nossos corações, em corações férteis, em corações puros, que possam refletir a glória e a graça e a verdade de Deus. Irmãos, nós agora ministraremos a ceia do Senhor. Pri, se você quiser tirar as coisas, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo também 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhes aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças ao Deus, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, o reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Cristo ressurreto está na ceia. O Deus soberano se humilha e desce à terra em forma de homem, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Não usurpou ser igual a Deus. O Deus soberano vem sobre a terra, sofre, padece, soa sangue por meu e pelos pecados do seu povo, pelo seu pecado. Por isso que esse dia, amados, não é um ato comum, não é um ato normal, não é qualquer dia, não é qualquer momento, não é qualquer alimento, é a ceia do Santo Deus,
Quem come e bebe do corpo, quem come do corpo e bebe do cálice, tem parte com Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição. Por isso reflita. Quando você pegar esse pão na sua mão, esse cálice, reflita como você leva a sua vida cristã. Reflita se você é um servo fiel diante de Deus, quando ninguém vê. Reflita se você ama o Senhor. Reflita se você o deseja verdadeiramente honrá-lo. Reflita se na sua vida e na sua prática, onde você vai, onde você pisa, você honra essa mesa. Porque se não é qualquer coisa, se não é só um ato religioso, ritualístico e não é verdadeiro. Por isso, irmãos, o crente, ele tem que fazer de tudo para não faltar no culto, não só no culto de ceia, mas não faltar no culto, por quê? Porque Ele me redimiu, porque Ele me salvou, porque Ele me restaurou, porque Ele me tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Não é por causa do pastor, é por causa de Cristo, irmãos. E quantos não valorizam essa mesa e na sua casa oram assim: Deus, eu te amo. Hipócritas! Se nós não valorizarmos a ceia, o corpo de Cristo, o cálice de Cristo, nós vamos desembocar como homens e mulheres hipócritas. E eu não desejo isso para a noiva de Cristo, eu não desejo isso para a igreja que eu pastoreio. Eu amo isso, a mesa. E tremo diante de Cristo, irmãos. Eu tremo diante de Cristo. Não é diante de traficantes, não é diante de governadores, não é diante de partido político. Eu temo daquele que pode mandar a minha alma para o inferno. Eu quero trazer à igreja uma reflexão, irmãos. Não é só apenas um pão, não é só apenas um cálice. Por isso, reflita como temos caminhado diante de Cristo. Reflita como você tem vivido a sua vida cristã. E se você ama o Senhor da boca para fora, ou de verdade. Você que já desceu as águas, foi batizado nas águas, firmou um compromisso com Cristo e também com a igreja, eu te convido a participar da ceia. Se você ainda não foi batizado nas águas, eu lhe convido para fazer reflexão e não tomar a ceia. Se você ama o Senhor, você precisa se batizar. São duas ordenanças que o Senhor nos deu: batismo e ceia. Você foi talvez convidado de uma outra igreja e você deseja tomar a ceia. Se você desceu as águas, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa igreja onde a Bíblia é regra de fé e prática, eu te convido a participar da ceia. Então vamos fazer como nós fazemos na nossa igreja. Mais fácil aqui. Pessoal, primeiro desse lado, pode vir e pegar o seu pão e o cálice, depois o meio e depois a lateral direita, da minha direita à esquerda de vocês. Bem, enquanto cantamos um cântico, pode vir aqui na frente o pessoal da direita.
é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Com o cálice e o pão nas mãos, vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, mais uma vez a igreja do Senhor se reúne para partilhar do pão e beber do cálice, ó Deus. Obrigado por tua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ser feito maldito em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque nós, perdidos e mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor mesmo assim amou o seu povo e morreu em causa e em prol do seu povo. Esses elementos que estão em nossas mãos hoje simbolizam o seu corpo e o teu sangue, o sangue da nova aliança. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia juntos, bem ajustados diante da tua palavra e do Senhor para ceiar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, coma do pão. Beba do cálice. Obrigado, Senhor, porque comemos e bebemos. Obrigado, Pai, porque temos esse grande privilégio de poder estar aqui, servindo ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e tendo parte com Cristo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com vocês e que você possa ir para a sua casa, irmãos, lembrando dessa pregação. Ela vai estar no YouTube. Eu peço aos irmãos que escute mais uma vez, reflita mais uma vez, entenda mais uma vez, para que você possa aplicar e que a palavra de Deus não volte vazia, mas ela cumpra o seu efeito. Nós não vamos conseguir aqui passar os recados, mas cadê o Israel? Ajuda o Carlos ali para mim. Jonathan, ajuda o Carlos também. Não sei se alguns irmãos aqui já ofertaram, como chama mesmo? Salva, é verdade. Alguns irmãos de igrejas emergentes nunca, como eu, né, vim de igreja emergente, nunca partilhou uma salva. Então, irmãos, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos reformando a nossa igreja, ela está ficando linda. Fizemos ali um cantinho da mamãe, né, um berçário, mas é mais um cantinho da mamãe para ela poder amamentar. Algumas mães estão vindo para a igreja e nós nos preocupamos, nós pintamos a igreja de novo. Nós fechamos, aqui você vê, não tem janelas porque melhora a acústica. Nós vamos colocar alguns painéis acústicos. Nós pintamos a igreja de novo. Colocamos o ar-condicionado, mas está uma briga para esse ar-condicionado funcionar. Amanhã o irmão Luiz vai tentar perder não alguns fios de cabelo para brigar lá.
Só que a gente fez tudo isso, irmãos, e custou um valor alto. Só para colocar os ar-condicionados foram 2.500. 2.500. Para ligar a luz, para fazer a energia que vai ter que colocar lá, vai ser mais 3.000. Essa reforma que a gente fez lá na igreja, tinta, compra tudo, compra drywall, compra essas coisas, pinta a igreja de novo, tudo. Nós chegamos a um custo mais ou menos de R$9.000. E tudo isso para quem? Para o pastor? É tudo isso para luxo? Para benefício da própria igreja. Um irmão essa semana me mandou um WhatsApp que quero compartilhar com os irmãos, dizendo: pastor, eu louvo a Deus pelo crescimento da nossa igreja, porque eu consigo ver a igreja crescendo e a preocupação que vocês têm em trazer mais conforto para a própria igreja. Quer dizer, os recursos que vocês contribuem, hoje será na Salva, em nosso aplicativo, em nosso banco, volta de novo para nós. Então, irmãos, o que eu peço para vocês é que nesse mês de setembro, não se esqueça de dizimar. Podendo fazer o bem e não faz, comete o quê? Você pode fazer o bem, irmão, de ajudar a comunidade, ajudar a igreja a crescer. Alguns irmãos chegaram aqui hoje e falavam: pastor, que igreja linda. E não é a igreja muito linda? Não foi construída com folha de papel, foi construída com recurso financeiro. Então, irmãos, eu peço a vocês que, se possível for, façam uma contribuição de generosidade esse mês. Além do seu dízimo e além da sua oferta, converse com seu marido e com a sua esposa se você pode contribuir algo a mais para a igreja esse mês. Porque nós queremos fazer tudo de melhor lá para a igreja, para o reino de Deus. Então lembre-se, por favor, não esqueça de dizimar e converse. Se você puder ofertar um valor a mais esse mês, oferte, porque a igreja vai fazer boas coisas para nós. Amém, meus irmãos? Então, enquanto você, aí se puder, quem trouxe dinheiro e vai querer colocar na salva, levante a sua mão que o irmão vai aí. Se você, aí passa aqui desse lado, um de cada, pode ir lá, tem alguém ali? Se você fez isso por oferta no Pix, faça isso. Ou faça isso quando chegar em casa, ou agora, ou amanhã, ou mande no grupo que eu mando para você o CNPJ. Ou tá aqui? Não, tá aqui não. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Por tudo que é, Deus é bom. Uou! Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês arrebentaram hoje aqui, gente. Vou falar um negócio para vocês, hein? O Felipinho tá rindo tanto, meus irmãos. O Igor tá tocando no Roland ali. O Luiz até pegou o nosso teclado de pirulito que ganhamos na Costa Damião, tô brincando. Ele tá tocando no Roland aqui, o irmão amado que veio nos ajudar aí da mídia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Os recados finais são: quarta-feira não teremos Escola da Palavra, porque vamos terminar a igreja ali. Semana que vem vamos estar em nossa igreja, Escola da Palavra às 9h30 da manhã. Hoje tivemos uma aula muito preciosa sobre o conhecimento de Deus. E nova classe de membros também, 9h30 da manhã. Chegue no horário para que você possa pegar desde o começo a aula, tá certo? Mais algum recado, irmãos? Mais alguma coisa? Não?
Orem também, porque nós temos talvez a possibilidade de pegar ali aquela casa da frente da igreja. Nós jogamos uma proposta ali para a mulher, então nós vamos tentar pegar e vamos ver se vai ser viável para nós ou não, para levar as crianças para lá, estudo bíblico para lá e gabinete pastoral também para lá. É algo que a igreja precisa.